Fala galera, beleza gente? O professor vem com mais um vídeo falando sobre arte contemporânea, né? Esse é o nosso terceiro vídeo. O primeiro vídeo, o professor fez a introdução com vocês, né? Falando sobre arte contemporânea e tal. O segundo vídeo, eu já entrei nos movimentos, que nós comentamos sobre o expressionismo abstrato e o happening, né? Nesse terceiro vídeo agora, o professor vai falar de outros dois, que vem a ser o body art e a performance, beleza? O que o professor quer que vocês lembrem? O que nós não podemos esquecer, galera, quando se trata de arte contemporânea? Contemporâneo é considerado, né, os movimentos que vão surgir depois do fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, aqueles movimentos que terminaram... quando você tem o fim da Segunda Guerra, né, 1945. Então, daí em diante, de 1945 até agora, nós estamos vivendo a contemporaneidade. E dentro desta arte contemporânea, nós temos vários movimentos, né? Nós temos várias ideias. É importante vocês lembrarem que a arte contemporânea ela é uma consequência, né, das vanguardas europeias, né? Principalmente ali aquele futurismo, aquele cubismo, surrealismo, certo? É mais ali voltado para estes movimentos, né? A partir destes movimentos. A arte contemporânea ela vai ser um misto de técnicas, de métodos, de ideias, certo? Os artistas experimentando novos materiais, então você tem uma liberdade, uma autonomia muito grande. Isso vem, né? Isso é decorrente de quem? Da primeira metade do século XX, certo? Daquelas vanguardas europeias. Dentro da arte contemporânea, vocês não podem esquecer que o que é mais importante é a ideia, é o conceito, né? É a atitude do artista. Você refletir sobre a obra, né, é muito mais importante do que a própria obra em si, né? Aquele trabalho que é exposto, aquilo ali não tem o mesmo valor com que a ideia, né, a proposta do artista em si. Beleza? Então isso é importante vocês lembrarem. E aí nós vamos encontrando aí cada movimento com uma proposta, com uma ideia. Nós temos para esta aula esse tema aqui, ó, o body art, beleza? Se nós pegarmos a tradução, então eu tenho aí arte do corpo, certo? Uma coisa que é marcante na contemporaneidade, na arte contemporânea, é o uso do corpo como suporte para a arte. A arte contemporânea ela vem usando muito o corpo, né, como suporte para poder desenvolver todo o seu trabalho, toda a sua produção. Falou? Coisa que antigamente isso não acontecia, né? Tipo assim, você tinha a pessoa como modelo, né, para o artista. Agora, na arte contemporânea, não. O corpo humano ele é suporte, ele vai, né, apresentar a arte. E o body art, quando ele surgiu, mais ou menos lá na década de 70, ele surgiu através de um grupo, ó, esse grupo que o professor colocou aí, Muyel em Viena. O body art ele surgiu com uma função, com uma intenção, que era o quê? Expressar os sentimentos, expressar as emoções, aliviar todas as tensões emocionais por meio de sentidos, né? Só que, como isso foi feito dentro do body art? Isso esteve ligado, gente, ao esforço físico, né? Aquela ideia da autoflagelação, vamos dizer assim, da pessoa mutilar o corpo e tal. E relacionado, né, então, a esse esforço físico, porque ele queria livrar as suas tensões emocionais. Então os artistas, melhor dizendo, deste grupo,
quando eles apresentaram o body art, eles apresentaram com esta intenção, né? Uma arte que estava ligada a esse sentimento, a essa emoção, por meio do esforço físico, tá? Só que isso daí é algo que foi praticado, na verdade, por este grupo, tá? Não é que hoje, dentro do body art, você vai ver isso. É muito difícil você encontrar esse tipo de atitude, certo? Por parte dos artistas. Isso esteve mais relacionado a este grupo quando, né, o movimento ele surgiu. E o que acontece dentro do body art? Aqui, galera, nós temos o observador, o público, na verdade, ele apenas observando as imagens, né, do trabalho deste artista, ele tentando tirar algumas conclusões. Dentro do body art, em nenhum momento você vê a participação do público. O público ele não participa, tá? Aqui, ó, nós temos algumas características que são legais. Quando você fala, né, desse body art, ou melhor dizendo, da arte contemporânea, então o corpo humano, né, ele é veículo de suporte para as atitudes, para as ideias, né, dos artistas, beleza? Eram criadas esculturas vivas, né, que transmitiam a ideia de transformação da vida em arte. Então, dentro do body art, você começa a ver isso. Teve um movimento que o professor mostrou para vocês na semana passada, que foi esse daqui, ó, né? O Happening, certo? E aqui no Happening eu mostrei o trabalho destes dois artistas, Gilberto e George. Aqui estão eles. Estes caras, eles fizeram a sua exposição em 1970, e ao invés deles colocarem esculturas, eles que se colocaram ali, se apresentaram, né, no local dessas esculturas, com roupas parecidas, pintaram o corpo de bronze, né, e eles ficavam parados igual estátuas, e conforme o público ia passando, eles iam dublando a música que ia sendo tocada ali naquele rádio. Então isso daqui, se a gente for pensar, né, já é uma ideia de body art dentro do happening, né? Dentro do happening você já tem uma atitude, uma manifestação de body art, né? Ou seja, ele está usando o corpo, né? O outro trabalho também, aquela artista da Yayoi Kusama, que o professor tinha falado também sobre o protesto em relação à guerra. Então, quando você pega ali performance, happening, body art, eles estão juntos, né? Eles estão ali apresentando ideias bem parecidas, né? Um movimento está inserido no outro. É claro que vai haver uma ruptura, né, radical com a arte do passado. Isso o professor vem falando para vocês o tempo todo, né? Desde as vanguardas europeias. Os temas, certo? Os temas vão ser totalmente livres, né? Livres de preconceitos de gênero, de sexualidade, enfim, tá? Hoje, atualmente, nós podemos considerar como body art as maquiagens, as tatuagens, certo? Então, está ligado a isso, ao piercing, ao body modification. E quando você pega, por exemplo, uma tatuagem, né? A tatuagem é algo que já vem desde os primórdios, né? O homem já pintava o corpo no passado para diferenciar as tribos, a hierarquia das tribos. Então, o body art, na verdade, ele pega atitudes que nós encontramos, né, já sendo praticadas pelos nossos antepassados, certo? Os artistas objetivavam chocar o espectador por meio, né, de investidas violentas contra o corpo, né? Por isso daquela ideia do esforço físico que o professor comentou com vocês, porque sempre com a intenção de despertar a consciência das pessoas em relação a essa questão da vida, né? Você ter um olhar para a vida de uma forma diferente. Então o body art ele tem esta mensagem, certo?
E uma coisa que é importante vocês ficarem atentos é que o body art, né, ele foi idealizado por artistas extremistas, né? Por isso então que estava ligado ao esforço físico, que os caras queriam demonstrar tudo aquilo que eles estavam passando, aquilo que eles estavam sentindo. Beleza? O segundo assunto que o professor quer comentar com vocês é esse daqui, ó, a performance, tá? Happening e performance, eles são parecidos, só que aí tem algumas diferenças importantes. Dentro do happening, nós temos a expressão corporal e a expressão verbal. Na performance, nós temos a expressão corporal em primeiro plano. A expressão verbal, galera, ela fica em segundo plano, tá? O que conta para a performance é a expressão corporal. E dentro desta performance, você vai encontrar atitudes muito livres, espontâneas, que vêm através do inconsciente, né? Sem nenhum controle racional, sem nenhum controle lógico, certo? Dentro da performance, assim como lá no happening, o público ele pode ou não participar do trabalho, né? Isso vai depender muito do artista, vai depender muito daquilo que ele está propondo, ok? É um movimento que vem da década de 60, né? E ele pode trazer para nós a questão do teatro, da música, da poesia, enfim, certo? Tudo isso está ligado aí dentro dessa questão interdisciplinar, né? Dos movimentos. A influência daquele futurismo, daquele dadaísmo e também da Bauhaus, certo? Uma outra coisa importante dentro da performance, galera, que difere do happening, é que aqui você tem o artista criando um roteiro. Ele tem um roteiro previamente definido, né? E esse trabalho, esta performance, por consequência deste roteiro pré-definido, ele pode acontecer simultaneamente. O trabalho, vamos supor, eu sou um artista, né? Eu estou desenvolvendo uma performance. Então, eu tenho um roteiro e tal, e esse meu trabalho, ele precisa acontecer simultaneamente. Então ele vai acontecer aqui no Brasil, em Portugal, na Itália, na França, então ele vai acontecer simultaneamente. Isso pode vir a ocorrer porque dentro da performance você tem um roteiro previamente definido, certo? E um último detalhe, o significado, a influência da palavra, tá? Vem desta ideia, né? A palavra performance deriva do francês antigo. Olha como que ele é escrito, né? Performance. E isso vai significar o quê? Fazer, né? Você dar formas, beleza? A primeira ideia de happening, a primeira ideia de performance vem com o Hugo Ball, né? Lá no dadaísmo, esse cara, mais o Tristan Tzara, o André Breton, né? Quando eles idealizaram a ideia do dadaísmo, então aí você já tinha ali a primeira ideia de performance. Lá no dadaísmo também, quando eles pegaram as suas poesias e começaram a declamar, também tinha a primeira ideia do happening. Um outro trabalho muito importante que nós não podemos deixar de comentar é esse New Look do Flávio de Carvalho, né, que ele causou um espanto quando ele se vestiu com roupas femininas e saiu naturalmente andando pelas ruas, né? E o povo ficou extremamente em choque, né? Onde já se viu um homem, né, trajado ali vestido de mulher. Isso mostra, né, o preconceito, né, da sociedade, temas que nós discutimos muito, né? Então você vê ali o olhar das pessoas de espanto ou o olhar de deboche. Isso mostra o quê, né? O preconceito, né? Das diferenças que existem. Então, sempre, galera, não esqueçam que estes movimentos, eles sempre têm uma mensagem muito importante, que nos faz pensar e refletir. Isso é mais importante do que o trabalho em si. Beleza?